Olá, tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias e hoje nós estamos no dia 237 da nossa maratona, aqui firmes, aprendendo, estudando um versículo da Bíblia por dia, e o nosso objetivo é chegar no 365 dias e 365 versículos lidos, estudados e colocados em prática para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos ler João 1:29. O que será que diz João 1:29? Qual o aprendizado que a gente pode tirar de João 9 para nossa realidade hoje? Aqui diz, lembra que eu sempre falo da parte em negrito que tá escrito na Bíblia, diz assim, o Cordeiro de Deus. Aí aqui João tá fazendo um comentário. Estamos falando de João e João tá fazendo um comentário, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi o que foi colocado nesse versículo para esse dia, na nossa maratona 365, e hoje nós estamos lendo. Hoje nós estamos no dia 237 da nossa maratona. E aqui João está dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, para mim entender, se eu nunca ouvi esse versículo, nunca escutei ele, vai ser um pouquinho desafiador eu entender o que está dizendo. Porém, se eu já venho caminhando comigo desde dos primeiros versículos, eu já tive lá na parte de Gênesis, onde explica qual o papel de Jesus para o reino, para as nossas vidas, qual o papel, por que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que ele chamou isso? Por que ele disse isso? Todos nós sabemos, ou se você ainda não sabe, vai saber hoje, né? Diz assim, que quando Adão e Eva pecaram, nós fomos separados. Deus criou o homem um plano perfeito. Teve um plano perfeito. Deus criou o homem um plano perfeito. Aí, quando o pecado entrou, ou seja, que eles obedeceram, comeram a tal da fruta, que você já deve ter escutado falar dessa tal da fruta. Mas, na verdade, a fruta é uma metáfora. O que conta nessa história é a desobediência. Deus falou, não come dessa fruta, não faz isso. Quando eles fizeram isso, houve uma coisa. Não foi tanto a fruta, mas o que pesou foi a desobediência. Então, como eles desobedeceram, eles foram tirados do paraíso, do lugar perfeito que Deus fez, para que eu e você vivêssemos, para que Adão e Eva vivessem, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, nós hoje não precisaríamos declarar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Jesus morreu na cruz por nós, não precisava fazer nada disso. Como isso aconteceu? Nós estávamos no lugar perfeito de Deus, fomos colocados para fora desse plano perfeito, e agora nós somos filhos de Adão e Eva, ou netos que seja, e nós estamos separados de Deus por causa da desobediência de Adão e Eva. Então, hoje, para que eu volte para o plano perfeito de Deus, o que tem que fazer? Eu declarar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Por quê? Jesus, quando tudo isso aconteceu, o homem foi separado de Deus, o plano original de Deus aconteceu, toda essa separação houve. Jesus veio e se entrega na cruz. Jesus veio, nasceu de Maria, e aí cresceu até os seus 25, 26 anos, não me lembro exatamente, porque eu não sou boa de números. Nasceu e aí chegou o dia dele ser crucificado. Ele foi crucificado, segundo a Bíblia, no terceiro dia ele ressuscitou. Só que quando Jesus morre na cruz, ele é colocado naquele túmulo e ele ressuscita, é como se, a Bíblia menciona alguma coisa parecida assim, é como se Jesus tivesse vindo, ele morreu dessa carne, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vai lá no inferno, pega aquela chave que o diabo roubou, a chave da nossa liberdade, de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós somos, como filhos de Adão e Eva, somos pecadores, of course. Aí o que acontece? Quando eu reconheço que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, que a cruz hoje está vazia, não tem mais ninguém lá, a cruz só representa que aquele lugar está vazio, representa a morte de Jesus, mas que ele ressuscitou. A partir desse momento que eu reconheço isso, é como se eu saísse desse plano bagunçado, que agora não era o plano de Deus. Quando eu reconheço Jesus, eu volto para o plano original de Deus. Não sei o que eu posso trazer esse exemplo para os dias de hoje, sabe?
sim, nós vamos fazer coisas que vão até nos separar de Deus, vão separar a gente de algumas coisas da nossa fé, enfim. Mas toda vez que há um arrependimento genuíno, ou seja, aqui no meu coração eu me arrependo assim, me arrependo do que eu fiz. E o arrependimento não é só aquele arrependimento, fiquei arrependido de ter tomado muito refrigerante, arrependi, tomei muito refrigerante, eu sei que refrigerante faz mal para a saúde. Não é esse arrependimento que eu tô falando. Porque amanhã você pode ir lá e cair e tomar de novo. Mas é aquele arrependimento que você fala, a partir de hoje eu não coloco mais nenhum gole desse refrigerante na minha boca. Esse é o arrependimento genuíno. Eu nunca mais vou botar a mão nesse negócio. Entendeu? A diferença do arrependimento. Tô arrependido porque eu comi demais? Aí você vai lá numa outra festa e come demais de novo? Então houve um arrependimento, mas foi temporário, já esqueceu e vai fazer de novo. Não é disso que eu estou falando. Quando nós entendemos o trabalho de Jesus na cruz, e eu reconheço Ele como meu único Senhor e Salvador, eu passo pro plano original de Deus. E aí aqui nós vamos viver as coisas desse mundo caído que nós estamos. Mas nós podemos ter certeza que Deus está com a gente. Eu tô aqui como Jesus. Eu me arrependo daquelas coisas erradas que eu tô falando, do pecado, do vício, seja lá qual for. Me arrependo, eu volto para esse plano original, me arrependo do que eu fiz. Peço perdão para Deus, reconheço que Jesus morreu na cruz, declaro Ele como meu único Senhor e Salvador. Eu passo a fazer parte da família de Deus naquele momento. E aí eu faço tudo que a Bíblia diz que eu devo fazer para declarar a minha fé em Jesus. É bonito, né? Fala sério, é muito bonito isso, né? Saber que eu, pobre pecador, posso me arrepender dos meus pecados. E Deus, no mesmo momento, me recebe de volta pro plano original dele, ou seja, para a família que ele planejou para mim. Eu passo a fazer parte da família de Deus novamente. E não ser apenas uma criatura, mas eu passo a ser o quê? Um filho de Deus, não uma criatura de Deus, que não é alguém que foi criado por Deus, mas alguém que é filho de Deus. Nossa, é muito lindo isso, né? Bom, gente, talvez eu tenha confundido sua cabeça, talvez eu tenha deixado você mais confusa do que já está, mas eu confesso que você tem que ir lá ouvir os primeiros vídeos que eu fiz falando sobre isso, e vai ser mais fácil você entender o que eu quero dizer, amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!